em capítulos e versículos em 1555, sendo esta a Vulgata Latina. Então, com a invenção da imprensa, veio também essa Bíblia impressa, já vem em versículos. Já veio subdividida em capítulos, já havia sido dividida, Hugo São Caro, e agora em versículos por Robert Stevens, ou Stevens, tá? A primeira Bíblia impressa aí. O primeiro livro impresso foi a Bíblia. Essa Vulgata Latina aqui, ela já existia, ele só imprimiu, é isso? Só imprimiu, exatamente. Já existia Jerônimo que nos deu a Vulgata. Jerônimo 300 e pouco da era cristã, mais ou menos. Inclusive Jerônimo, foi interessante você citar ele. Jerônimo, para construir a Vulgata Latina, ele realizou um trabalho que sequer ele foi muito louvado por esse trabalho. Na época, a Septuaginta, que é a Bíblia em grego, né, o Antigo Testamento em grego, essa que era valorizada pela igreja. E os judeus, que eles que tinham usado primeiro, né, veio deles a Septuaginta, eles começaram a... Então os judeus não usavam mais tanto a Septuaginta, usavam os textos massoréticos, o Antigo Testamento em grego, traduzido para o grego, 139 a.C. Massoréticos já tinham, já na época do... Não, perdão, massorético não, o texto anterior aos massoréticos. Massorético vai vir no ano 1000, exatamente, no ano 1000 só. Mas os judeus começaram a desprezar a Septuaginta, começaram a usar versões em hebraico. E o que acontece? O Jerônimo, quando ele empreende a tarefa de tradução para o latim, já tinha a Vertus Latina, só que era uma versão assim, que tinha alguns problemas, e ele quer uma versão melhor. Ele quer uma versão com mais capricho, né, com mais afinco. Aí ele vai para a Palestina, ele contrata professor judeu, né, para ensinar o hebraico para ele. Ele aprende o hebraico, ele lê os textos em hebraico e ele faz uma comparação do hebraico, do grego, da Septuaginta, para obter a latina, para obter a Vulgata Latina, tá certo? Agora os cristãos da época nem gostavam muito dessa questão de misturar, de fazer essa leitura do hebraico. Eles estão desprezando essa separação, né, dos judeus e dos cristãos. Eles estavam desprezando os textos hebraicos, se preocupavam só com a Septuaginta, e os judeus abandonaram a Septuaginta. Foi Jerônimo que passou além dessas questões e fez a leitura das duas. Então a versão latina de Jerônimo, de fato, é uma preciosidade, é algo extraordinário. Ele se preocupou em obter o conhecimento das duas fontes para compará-las e obter a latina, a versão latina, tá certo? E os cristãos nem agradeceram muito ele por isso, por ler a versão em hebraico. O negócio deles mais era com a Septuaginta. A classificação você tem, ó, claro, essa classificação é a partir da Septuaginta, da Bíblia que foi traduzida para nós. Antigo Testamento, lei, Pentateuco, que vai ser o mesmo na Torá, né, na Bíblia hebraica, históricos, poesia e profecia. É a divisão que a gente faz. Aí, claro, a Tanakh, né, que é na verdade um acróstico de Torá, Nebirim, Ketubim, a Bíblia hebraica, ela vai reorganizar isso aqui. Para começar, você tem Tanakh com 22 livros do Antigo Testamento e outras com 24. Porque eles pegam 1º e 2º Reis, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, eles juntam livro do Reis, livro de Samuel, livro das Crônicas. Ele pega os 12 profetas menores, um livro só, profetas menores, e os outros que são divididos, Isaías, Jeremias, Ezequiel, né, e Daniel. Eles são divididos. Daniel na Tanakh não é profeta. Ele é colocado no livro dos escritos, porque Daniel é posterior, tá? E Daniel não exerceu o ministério profético, segundo eles. Daniel era conselheiro do rei, ele teve revelações de Deus, tá? Então a gente encara Daniel como profeta. Messiânico. Daniel, a gente vê nele profecias, messiânicas inclusive. Isaías é o profeta messiânico de fato, mas a gente vê em Daniel muitas profecias messiânicas. E eles jogam Daniel lá para os escritos, que é a terceira categoria de escrito de textos sagrados deles. Você tem de fato uma questão assim, Torá é a coluna, tá? É o sacrossanto texto deles, tá? Torá. Nebirim, profetas anteriores e posteriores, né? Então você tem nesse texto uma sagracidade, mas não tanto quanto a Torá. É sagrado, mas não tanto quanto a Torá. A Torá é muito mais sagrada. Tem esse nível. A Torá é extremamente sagrada. O Nebirim é sagrado, mas não tanto quanto a Torá. Ketubim, que é a última seção, também é um texto sagrado, mas assim, não é um texto tão referencial para a vida. Inclusive, uma conclusão que eu chego, ninguém é obrigado a concordar, mas eu tiro essa conclusão. Daniel, ele nos revela muito acerca de Cristo, inclusive acerca do sacrifício de Cristo, da morte sacrificial de Cristo.
Daniel nos dá essa visão muito clara acerca disso. E como é que os judeus, tendo esses livros, eles não chegaram a essa conclusão? Ao meu ver, tá? Ao meu ver, é uma conclusão que eu tiro, isso aqui é particular minha, ninguém é obrigado a segui-la. Mas ao meu ver, até essa disposição, como eles lidam com os livros, esse nível onde Torá é extremamente sagrada, Nevi'im nem tanto, e Ketubim é um pouco menos ainda, ao meu ver, quando eles pegam Daniel, tiram dos profetas e colocam em Ketubim, lá nessa última sessão, ao meu ver, eles não olhavam para Daniel, para o texto de Daniel, para as revelações de Daniel, de uma forma tão empenhada. Eles não viam toda essa sagacidade. Eles não viam toda esta autoridade. Tá certo? Inclusive dentro de Ketubim, você tem o Megiló. Megiló é uma subdivisão dentro deles, que é os livros lidos nas festas. Aí você tem Esté, né? Você tem cânticos, né? Os cantares. Então são livros assim, quase como, vamos colocar aqui, tá errado, tá? Mas é só exemplificando. Uma questão folclórica. Então é lido aqui, esses textos, é da tradição, é cultural. É uma coisa muito cultural e não tanto espiritual. Enquanto que Torá é lido e obedecido. Inclusive, tem aquele conceito, construir um muro em torno da Torá. Para quê? Para não quebrar nenhum preceito dela. Os 600 e tantos preceitos, 613 preceitos, tá? Então a Torá era uma coisa extremamente autoritária. Enquanto Ketubim e Daniel dentro do Ketubim, interpretativo. Te lia, né? Disse isso, foi importante, mas pelo não mútuo, né? Eu acredito que eles perderam muito entendimento acerca do ministério de Cristo por encarar dessa maneira, né? Pelo menos a maneira como eu entendo que eles encaram, uma vez que eles passam essa gradação, tendo Torá como principal. Inclusive eu vi uma exemplificação onde é colocado: Torá é santo dos santos, Nevi'im é o lugar santo e Ketubim é pátio. Eles colocam esta exemplificação, essa metáfora sobre a colocação dos livros e o seu nível de sagracidade. E acrescenta-se a isso que a tradição oral às vezes é mais respeitada que a tradição escrita. A tradição oral às vezes é mais respeitada que a tradição escrita. Então quer dizer, a revelação estava lá, só que como é que você encara ela? Então a partir dessas subdivisões a gente vê, né, a maneira como lidavam com isso. Novo Testamento, livros biográficos, ele chama aqui de biográficos, mas eu já expliquei isso em Introdução ao Novo. Os evangelhos não são biografias. Eles têm uma característica biográfica. Eles também falam de biografia, mas tem biografia, tem narrativa, né? Tem profecias. Então tem alguns elementos literários que compõem. O melhor título para eles são evangelions mesmo, são evangelhos, boas novas. Então, boas novas, ele não vai falar inteira a vida de Jesus e nenhum outro personagem. Ele vai dar alguns pontos principais, relevantes, falar acerca de eventos históricos, falar acerca de ensinamentos e falar acerca de profecias. Compõe o evangelho, tá? Histórico é o Atos dos Apóstolos, doutrinários são as cartas, tá? Cartas pastorais, né? E cartas a igrejas e cartas a pessoas, né? E epístolas universais, então aquelas que não estão endereçadas a uma igreja específica, mas que circularam, né? Entre várias igrejas. Profecia do Novo Testamento, Apocalipse, profecia livro especificamente profético, né, do Novo Testamento, mas sendo profecia ao longo de todo o Novo Testamento. Autoria, deixa eu ver aqui. Eu não vou discutir a autoria hoje porque eu quero falar dela de uma forma tranquila, tá? Então eu vou encerrar a aula por aqui. E essa discussão acerca da autoria vai ficar para a próxima aula porque ela é muito importante, muito interessante. E eu quero falar dela de uma forma bem tranquila, de uma forma bem específica. Deixa eu fazer a leitura para vocês de um conteúdo aqui para acrescentar do Antônio Gilberto. Aqui o Bíblia através dos séculos. Veja só, vocábulo Bíblia. Esse vocábulo não se acha no texto das Sagradas Escrituras, consta apenas na capa. Donde, pois, nos vem? Vem do grego, a língua original do Novo Testamento. É derivado do nome que os gregos davam à folha de papiro preparada para a escrita. Biblos, tá? Um rolo de papiro de tamanho pequeno era chamado biblion, tá? O grego, né? Esse S no final da palavra grega não é o plural. O plural no grego é o N. O que para nós é o N, para ele é o plural, tá ok? E vários destes eram uma Bíblia. Portanto, literalmente, a palavra Bíblia quer dizer coleção de livros pequenos. Coleção de livros pequenos.
Com a invenção do papel, desapareceram os rolos.